Boa tarde, professor. Do diagnóstico que vocês fizeram dessa última partida contra o Londrina, o que vocês levam de positivo e o que precisa melhorar para este próximo confronto com São Bernardo? Depois de passar a emoção do jogo, né? A euforia, depois a decepção, a expectativa, né, de dar ao torcedor uma vitória aqui contra o Londrina, a atmosfera que foi feita, para a diretoria, né, e eu sei o quanto eles se empenham para com o clube aqui, né, para deixar as coisas em dia, nos dar uma estrutura adequada para a competição. Passado isso, a gente analisa o jogo mais friamente, minuciosamente, se apega aos detalhes, né, e a gente, dali de baixo, tem a leitura, mas não por completo, como a gente depois, né, olhando lá de cima, analisando todos os lances, a gente chega à conclusão parecida com pós-jogo. Foi um jogo muito parelho, muito disputado, competitividade enorme, né? Como tem sido essa fase. E não para resumir assim de uma forma vazia ou não tão exata, né, para vocês, mas nós tivemos nossas oportunidades, criamos nossas oportunidades e não fomos efetivos, né? E aí não é somente isso, porque senão a gente vai acabar sobrecarregando ou passando toda a responsabilidade para um outro jogador. Mas o goleiro deles também, né, foi o melhor em campo, teve algumas defesas boas, e aí entra aquela lucidez que eu estava falando no pós-jogo. Eles também criaram as chances deles, né, e foram mais efetivos. Então, diante disso, a gente vai se apegando aos detalhes, como eu falei para vocês desde o dia que a gente chegou aqui, que a gente vai terminar o campeonato se ajustando, né, corrigindo alguns detalhes, melhorando. E o que nós temos que fazer, e eu tenho certeza que todos aqui estão convictos disso, todos que estão no clube no dia a dia, trabalhando, e justamente, e também, né, a maior parte do torcedor, e que ainda há esperança, né, nós estamos vivos no campeonato, o campeonato não terminou ainda, nós vamos para uma decisão fora de casa, né, e a gente vem se preparando essa semana como tal, mentalmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente, justamente para chegar lá em São Bernardo e fazer uma grande partida. Não deixar de dar tudo, né? E eu depois, pós-partida, conversando com os atletas ali, a gente deixou tudo que tinha em campo, né, nesse jogo, e a gente pretende e vai fazer com que a mobilização, né, nos leve a deixar tudo em campo também, lá contra o São Bernardo. E a gente acredita numa vitória fora, assim como a gente já conquistou, né, no campeonato, vitória fora de casa. Então a gente vai com essa esperança, sempre respeitando o adversário, né, sabendo, né, da competência que tem do outro lado, da vontade que tem do outro lado, do trabalho também. Mas a gente tem as nossas virtudes, nossas qualidades, como sempre falo para vocês, e é com elas que nós vamos para lá. Vai ser o terceiro confronto do Caxias contra São Bernardo nessa Série C. Claro que os outros foram em outras circunstâncias. Na primeira fase, aquele gol no final. Já no quadrangular, aquele jogo disputado, aquele 0-0, mas que podia ter dado a vitória ao Caxias, ou em alguns momentos até o São Bernardo criou algumas oportunidades, né? Como é que você imagina também esse duelo, na medida que, assim como o Caxias, o São Bernardo também vai apostar muito nesse jogo, que vai ser o último dele em casa nessa fase quadrangular? Todos os dois jogos, né? No primeiro jogo a gente levou o gol nos acréscimos, o segundo foi muito feliz aí, porque foi um jogo muito parecido com o Londrina aqui, né? Um jogo muito tático, muito estudado, um jogo muito disputado, onde também a torcida aqui fez uma atmosfera muito bonita. E o jogo vai ser, né, vai ter esse caminho aí. Muito tático, muito estudado, né, mínimos detalhes, assim como foi o gol do Londrina aqui, e hoje de manhã nós estávamos estudando de novo, né, para fazer as correções, e nós estávamos nesse momento em que saiu a bola, depois de uma falta que eles sofreram, a gente estava organizado, posicionado, e aí foi desencadeando uma série de detalhezinhos que, né, chegou aqui na ponta da área com o calcanhar, e o Quirino acabou finalizando. E, né, os lances serão mostrados para os atletas, né, e a gente vai ver que os mínimos detalhes, inclusive na hora que o Gustavo foi dividir a bola ali, que é o nosso zagueiro, o cara caiu em cima do corpo dele, da perna dele, desequilibrou ele, e ele acabou
chutando a bola em cima do atacante, que sobrou para o outro que, né, inteligentemente deu um calcanhar para o Quirino ali, e aí as coberturas foi desencadeando uns espacinhos que geralmente não tem. Mas é detalhe, e o jogo, né, vai ser assim, é uma decisão para as duas equipes, mas não adianta a gente ir para lá achando que vai ser de qualquer maneira, né, vai ser da mesma maneira que a gente tem feito desde o dia que nós chegamos aqui. O que nós prometemos foi muita organização, muita competitividade, e os atletas têm se entregado dessa maneira. Ontem mesmo, nós conversando ali, tem muitos atletas que estão no melhor momento da sua carreira, né, porque ou estavam em baixa, ou estão disputando um quadrangular pela primeira vez, e são todos atletas muito comprometidos, né? Como eu falei pós-jogo para vocês, e vou reiterar aí que eu tenho muito orgulho do nosso grupo, porque eu sei o que foi trabalhado, né, desde lá do começo, eu sei o quanto a gente evoluiu, o quanto teve de dedicação, o quanto tem de dedicação, o quanto a gente ainda vai terminar o ano se ajustando, porque chegando no quadrangular final, né, e como eu falei para vocês, é o quarto que eu disputo, tudo detalhezinho, cara. E nossa chave ficou embolada por causa dos empates ali, coisa que nunca aconteceu no quadrangular final de nenhuma Série C até agora. E aí, num jogo contra o Londrina aqui, onde a gente, né, poderia ter saído na frente, a gente acabou perdendo nesses detalhes aí. Então é se estudar, levantar a cabeça. Aqui a gente nunca vai desistir, a gente sabe que o torcedor, mesmo fiel, ele acredita também conosco. A gente tem visto nas ruas assim essas manifestações de acreditar, de, né, ter as duas próximas decisões. E a gente sonha, cara, assim como a gente sonhava em não brigar por descenso, depois a gente sonhava em classificar, depois a gente sonhava, né, em fazer um quadrangular muito bom e subir. A gente continua acreditando que é possível, né, ainda mais no futebol. Bom, o Caxias vem de 7 jogos sem vitória. Vai ter alguma mudança tentando buscar essa vitória que é tão importante para o Caxias agora fora de casa? Até pós-jogo, né, foi também falado foi feita essa pergunta, e pode haver sim, a gente tem treinos durante a semana. Uma delas é certo, né, que o Alisson, né, sim, a gente não tinha o diagnóstico pós-jogo, porque as coisas aconteceram muito rápido e ele permaneceu conosco até o final do jogo. Após isso, procurou um atendimento e passou até por uma cirurgia, né? De ver que às vezes a gente, o futebol, ele esse futebol de alto rendimento, a gente sempre soube que não é saudável, né? Não é saudável, mas é a nossa profissão, é o que nós escolhemos e a gente é moldado para isso, né? A gente está desde o sub-11, 13, 15, 17, 20, profissional nessa aí. Eu que fui atleta, não de alto nível, né? Mas fui profissional, né? Fui profissional por quase 10 anos aí. Eu sei que eu carrego sequelas até hoje. E eu tenho certeza que o profissionalismo do Alisson, ele não quis nos falar antes do jogo, pós-aquecimento, porque no futebol ele tem esses preconceitos, né, de eu vou porque senão vão me chamar de pipoqueiro. Mas serve de experiência para nós todos, que quando o atleta acusar algo, como alguns acusaram essa semana, a gente afastá-los e tratar do ser humano primeiro. E deixar essa loucura do alto rendimento e esse esporte, né, que é eliminatório, que sempre o melhor vence, sempre o melhor joga, sempre a gente deixar de lado e cuidar do ser humano, é o que nós estamos fazendo agora com alguns aqui, porque serve de aprendizado. Graças a Deus não aconteceu, mas o menino poderia falecer em campo, e aí o transtorno ia ser muito maior, né? Então a gente está tendo cuidado com todos, inclusive cansaço, né? Chega no final de temporada, todos estão exaustos, mas nós temos suco ainda, né? Nós temos aonde espremer, a gente tem muito a dar ainda para o Caxias, em termos de vontade, dedicação, entrega, porque todos nós somos limitados, né? Vocês são, eu sou, os atletas têm as suas limitações, mas em termos de entrega e comprometimento, ninguém nunca vai poder falar nada de nós, né? O dia que eu sair daqui, pode ter certeza que o resto da vida de quem trabalhou conosco aqui vai dizer, rapaz, os caras trabalhavam pra caramba, eram muito dedicados, muito comprometidos com o clube, que é isso que a gente vai deixar, né? E fora as amizades aí que a gente vai criando. Então, pode haver mudança, sim.
E pós-jogo eu falei, se o cara entrar melhor que o outro, a gente sempre foi dessa maneira, né? Se houver mudança, vocês vão saber antes do jogo. E, Júnior, a gente falou algumas vezes sobre a situação do ataque do Caxias, que foi um dos melhores da primeira fase, e nessa etapa parece ter perdido um pouco daquele ímpeto. O Caxias tomava um gol, mas ia lá, fazia 2, tomava 2 e fazia 3, porque tinha essa iniciativa, né? E você mesmo falou agora há pouco que contra o Londrina já criou mais chances a equipe, principalmente né, no primeiro tempo. Claro que teve a questão do Helder, que teve aquela chance mais clara, mas às vezes a questão do ataque não recai apenas nos homens da frente, é a questão da mecânica, né? E você vê que essa mecânica ainda requer algum ajuste. Como é que você está estudando essa possibilidade? Porque foi um gol apenas nessa etapa, né? A gente não era, né? A gente ainda é um dos melhores ataques da competição, mesmo nessa fase, não tendo marcado tantos gols como na primeira. Mas tu foi feliz na tua pergunta e comentário, porque o futebol é coletivo. Então, às vezes, o centroavante está bem colocado, bem posicionado, e a gente não consegue fazer um cruzamento bom o bastante para ele conseguir finalizar. Cara, isso internamente, e vocês também conseguiram observar aí, né? A gente conseguiu recuperar essa autoestima para jogar, porque quando tu tem 3 empates seguidos, parece que está tudo errado, ou vai criando uma atmosfera de que está tudo errado, né? E se está errado para nós, estaria para eles também, que também fizeram uma ótima campanha, para todos eles, Londrina, São Bernardo e Floresta. E tu vê como que são as coisas, o aproveitamento, né, das chances. A gente era muito cirúrgico, a gente foi muito cirúrgico na primeira fase. E agora a gente tem criado as nossas chances, tem tido um volume mesmo pós-gol, a gente criou o nosso volume ali. Não foram chances tão claras, mas tivemos finalizações, tivemos cruzamento, tivemos bola parada, e a gente não foi feliz em concluir. E aí nós temos que continuar nos aperfeiçoando. O nosso objetivo aqui é continuar insistindo com os atletas, trabalhar cruzamentos, finalizações, e a gente tem feito isso, graças a Deus a gente tem feito isso. Não, como eu falei para ti, não chegamos no nosso limite, a gente acredita nos atletas, eles acreditam no trabalho, acreditam que possam melhorar, e é isso que flui, é isso que mantém a gente vivo, com essa chama acesa, porque o futebol é assim, todos passam por bons momentos, maus momentos, e foi ontem o Alan, na nossa oração, antes de começar a semana, falou dos 7 jogos sem ganhar, e eu juro para vocês que eu não sabia. Porque para mim o próximo jogo é sempre o mais importante. Eu não fico sustentando o copo meio cheio, meio vazio, eu sempre enxergo o meu copo meio cheio. Porque é disso que a gente vive, meu. Eu não posso chegar para os atletas e começar a apontar defeito, ou nós não vamos a lugar nenhum. Ou apontar, ou criar expectativa ruim, ou desânimo. Então eu juro para vocês, ele falou isso na terça, eu não sabia. Porque eu fico sustentando coisa boa aqui. Né? A vida é assim. Né? Tem gente que... Nós temos que cuidar de 40, né? Com todo respeito a todos os profissionais, tem gente que tem a função ou a obrigação de ensinar um e não consegue. E nem por isso essa pessoa desiste da vida ou desiste de tentar. Ele vai se aperfeiçoar, ele vai aprendendo, ele vai caindo, levantando. E serve isso para vocês também. Né? O dia que vocês fizerem algo de errado, ou ver alguém fazendo algo de errado, vocês vão ajudar, eu tenho certeza. Vocês não vão lá apontar o erro da pessoa. E é o que eu faço aqui, cara. Eu não fico sustentando o erro ou apontando. A gente vai lá para frente da televisão para se ajustar, mas sempre com um tom de positividade, de incentivo, porque é isso que vai fazer com que os atletas vão melhorar. Imagina eu chegar ali e esculhambar todo mundo, pegar um para Cristo, pô, tu errou esse gol, não poderia ter errado. Ele não vai errar nunca por querer. Ele é um ser humano, ele é um profissional, ele recebe para isso, o que cabe a nós é ir aperfeiçoando o atleta e nunca desistir dos nossos jogadores, né? Dos nossos atletas aqui, de ninguém. Então o DM também comete erro, eu cometo erro, o preparador físico comete erro, e a gente está sempre se ajudando. A diretoria às vezes comete erro, né? E nem por isso a gente fica se apontando aí. Então acho que é isso. Nós vamos para lá, para essa decisão, o torcedor acredita, nós acreditamos, vamos dar o nosso melhor, como sempre a gente fez. E quem sabe, por que não, né, fazer por merecer e trazer uma vitória para o nosso torcedor, para a nossa diretoria que tanto merece.